Senhores telespectadores, o nosso programa de hoje é, de certo modo, diferente de todos os anteriores. Vou-lhes mostrar uma pequena joia que está aqui, mesmo junto de Lisboa, mas tão junto. Olhem, uma pessoa sai de Lisboa, anda 3 quilómetros, não chega a 4, corta na estrada que vai para Loures, à sua esquerda, e encontra-se num lugar muito estranho, um convento. Já é evidente que isto era um convento que durante muito tempo foi uma ruína abandonada e que hoje é o Museu Municipal de Loures. Queria dizer-lhes, antes de mais, que a razão que me trouxe aqui não foi tanto mostrar o museu, como agradecer à Câmara de Loures ter pegado em todo este terreno, porque isto ainda são cerca de 3 hectares num sítio onde o terreno está a custar perto de 50 contos o metro quadrado. Quer dizer que este terreno aqui, vendido pela Câmara, podia ter-lhe rendido perto de 1,5 milhão de contos. Bom, mas a Câmara entendeu que a cultura vale mais e não permitiu que as velhas ruínas fossem arrasadas e que aqui se fizessem grandes prédios modernos, como estes que estão aqui a cobrir toda a zona e que vão fazer de Loures uma enorme cidade dormitório. Não. O que cá estava, e que é um pobrinho convento de frades arrábidos, construído no tempo de El Rei Dom Sebastião, foi amorosamente restaurado. Hoje é o Museu da Cultura Saloia. Quem fundou o convento foram frades arrábidos. Bom, os arrábidos eram franciscanos que entendiam que a regra franciscana estava assim um bocado já, muito amolecida, já não tinha nada daquela severidade agreste que tinha assumido nos primeiros tempos e, portanto, resolveram fazer uns novos franciscanos, mas com uma ordem de sofrimento. Os próprios vestidos que tinham eram de cardos, rasgavam-lhes a carne. Bom, essa ideia aparece no tempo de Dom João III, portanto, no princípio do século XVI, e durante todo o século XVI, os arrábidos tiveram muita aceitação. Do conventinho, era um convento pequeno, portanto, ainda hoje lhe chamam um conventinho. Do conventinho que vieram fazer aqui, resta este claustro. Estas colunas são ainda as que eles levantaram. Resta a capela, por sinal aquela capela que estão a ver, aquelas paredes brancas não eram brancas. Tinham de cada lado um belo painel de azulejo. Bom, os azulejos, como eram bastante bons, alguém os sorripiou misteriosamente. Como sabem, é da competência dos santos fazerem milagres. E a gente daqui a uns meses vier cá, se calhar já os vamos ver lá. Bom, o convento, olha, foi vivendo um pouco anonimamente, não teve assim nada de particular, até que vem a Revolução Liberal, a Grande Guerra Civil, a venda dos bens em asta pública, tudo é para vender. Mandaram saber quanto isto valia, isto com a quinta, com as alfaias, com as igrejas, com tudo. Isto valia 600 mil réis. 600 mil réis. Foi à praça, ninguém deu 600, nem 500, nem 400, nem 300. Apareceu um talentoso político, que era o grande Costa Cabral, que lançou o lance de 200 mil réis. E
por 200 mil réis, comprou isto tudo e fez aqui a sua casa de campo. Quando saía de Lisboa para descansar da política, vinha para aqui, via esta linda várzea de Loures. Há quem diga que foi ele que mandou pôr este painel de azulejos. A mim custa-me acreditar, porque vejam, os azulejos são interessantes. São azulejos de cenas campestres, mas mostram realmente coisas que talvez não sejam portuguesas. De qualquer maneira, os azulejos são de uma época muito anterior ao tempo do Costa Cabral. Bom, viu aqui uma filha dele, Dona Luísa, vieram aqui, e isto está ligado à história do liberalismo português. Mas está ligado a muitas outras histórias. Vou-lhes recordar uma que ainda está na memória de alguns portugueses mais antigos. Depois de pertencer à família Costa Cabral, a quinta do Conventinho passou por várias mãos, até que, em 1925, foi comprada pelo Banco Angola e Metrópole. Este nome, Angola e Metrópole, está ligado a uma das mais extraordinárias burlas praticadas em Portugal. Ainda hoje, às vezes, se fala nisso. Olha, tenho aqui um recorte de um jornal recente. Reparem, nota de 500 escudos falsificada por Alves dos Reis. Não é dos, o dos está a mais. Ele era Artur Virgílio Alves Reis. Era um homem muito inteligente, fez os seus estudos na Politécnica, com brilho, mas queria ser engenheiro. E para isso, como desenhava muito bem, fabricou um diploma por uma das mais famosas escolas de engenharia de Inglaterra e, com esse diploma falso, concorreu a um lugar em Angola. Foi nomeado engenheiro dos caminhos de ferro, fez tudo quanto um engenheiro pode fazer e sempre bem feito. 2 anos depois era o diretor-geral dos caminhos de ferro. 1 ano depois atingiu ao ponto máximo, diretor das obras públicas. Aí pensou, esta província precisava, era de quem agarrasse nela e lhe desse um encontrão para a frente. Isto precisa não é só de comboios, é de barragens, é de novas estradas, é de minas. Isto precisa de um homem capaz. E esse homem, claro, era ele. Para isso precisava de dinheiro. Ele não tinha o dinheiro, ainda fez uns esforços, andou a pedir dinheiro em bancos, ninguém lhe emprestou, e ele resolveu, pura e simplesmente, mandar ele fazer o dinheiro. Como sabem, ninguém pode mandar fazer dinheiro. Em cada país há um banco que tem o exclusivo da emissão fiduciária. Em Portugal é o Banco de Portugal, que faz o dinheiro. Bom, neste caso, para Angola, era o Banco Nacional Ultramarino. Ele foi a Londres, foi às oficinas. Não foi ele que foi, mandou um colaborador belga, holandês, um Marangue, às oficinas onde se faziam notas para muitos países do mundo, até para Portugal, onde tinham feito uma emissão de notas de 500 mil réis para o Banco de Portugal, as notas baixo da gama, exatamente estas que estão aqui, e disse: o governo português quer mais 100 mil notas destas. Bom, naturalmente, pediram-lhe garantias, mas quem é que nos garante isso? Quem garante é o governo português. E não tardou que aparecessem lá ofícios assinados pelo governador do Banco de Portugal a autorizar aquela emissão. Todos os documentos apareceram, naturalmente eram todos falsos, como calculam, mas as notas foram feitas, vieram. Com isso, ele inundou o país de notas de 500 mil réis, comprou esta quinta do Conventinho. Até há aqui em Loures uma lenda, já é uma lenda. Diz que era aqui no pátio e nestas salas,
que ele punha as notas no chão, que era para serem pisadas e amachucadas e ficarem com o aspecto de já serem velhas, já estarem em circulação. E é uma lenda, sem nada de verdade, porque ele tinha um processo muito melhor. Ele fez um banco, o Banco Angola em Metrópole. As pessoas iam lá e depositavam dinheiro do bom. Quando iam levantar, ele entregava-lhes dinheiro do dele, das notas de 500 mil réis. E por esse processo ele conseguia branquear a emissão fraudulenta. Bom, é claro que tudo se descobre. Isto acabou por se descobrir, descobriu-se no ano seguinte. Ele foi preso, mas ainda na cadeia defendeu-se com extrema inteligência. Por exemplo, este livro, ele nesta fase, O Controle de Genebra, é um livro dele, é escrito a dizer que quem tinha notas falsas era o Banco de Portugal. As dele é que eram boas. Só que este absurdo está defendido com uma habilidade, com um talento que chega quase a convencer. Depois, ainda durante o julgamento, passa-se qualquer coisa. Ele muda de atitude repentinamente e faz uma confissão no Tribunal de Santa Clara, uma confissão sensacional. Confessa tudo, mas diz: eu não tinha cúmplices, sou eu único culpado, assumo toda a responsabilidade. É neste livro, O Segredo da Minha Confissão, em que ele diz que foi Deus que o eliminou. Ali, no silêncio do cárcere, naquela angústia, ele tinha compreendido o valor da palavra sobrenatural e a importância de não estar a caluniar pessoas inocentes. E faz este livro, sem dúvida um gesto nobre, para inocentar as pessoas que estavam mais ou menos ligadas ao crime e que estavam a responder com ele. Essas pessoas, tenho aqui um outro livro que gostava de lhes mostrar. O livro é um dos cúmplices, que também foi condenado e também foi para a cadeia. Este cúmplice era o nosso embaixador, nessa altura não era embaixador, era ministro plenipotenciário de Portugal na Holanda. É claro, foi ele quem tornou possível a burla. Estou convencido que sempre de boa fé, para proteger um irmão, esse sim era um burlão, e foi ele que o levou a dar os passos que deu, de qualquer maneira acabou na cadeia. E na cadeia escreve este livro, Os Grandes Armazéns da Desventura. São pequenos relatos de presos da penitenciária de Lisboa, que, apesar de estarem ali condenados muitas vezes por crimes atrozes, eram pessoas humanas, em cujo fundo havia ainda clarões de bondade e de humanidade. É um livro esquecido e injustamente esquecido. Aqui têm porque é que a Quinta do Conventinho ficou ligada ao nome de Alves Reis e do Angola em Metrópole. Claro, depois foi vendida em asta pública, com tudo quanto o burlão tinha comprado, ele tinha comprado muita coisa, foi adquirida por um alemão que estava aí fugido da Primeira Grande Guerra. Quando essa família alemã também desapareceu, é comprada por imigrantes portugueses do Canadá, esteve nas mãos de imigrantes que viveram aqui. Depois não foi comprada, depois a Câmara Municipal fez um acordo com esses proprietários, um acordo em que lhes permitia certas vantagens na urbanização de uns terrenos que eles tinham, em troca deles entregarem esta quinta com o que restava do conventinho. E essas negociações decorreram a partir de 1995, portanto há muito pouco tempo. Começam os trabalhos de restauro e hoje funciona aqui um museu que eu não posso deixar de considerar um exemplo.
Este é o centro de documentação onde os frequentadores do museu podem colher informações sobre tudo quanto está exposto. Eu há bocadinho falei do Costa Cabral, pode-nos mostrar o Costa Cabral? Aqui está uma imagem do Costa Cabral. Falei também do Alves Reis, tem um retrato do Alves Reis? Cá está o Alves Reis. Bem, todo o museu tem realmente esta organização moderna, mas vamos ver outros aspectos. Nestes arquivos guardam-se peças de vestuário saloio desde meados do século passado até à atualidade. É mais de um século de história do trajo. Vamos ver uma peça um pouco ao acaso. É uma blusa com mais de 100 anos, mas a Eugénia vai nos ajudar a vê-la melhor. A secção de arqueologia é muito importante. Tem milhares e milhares de peças que vêm naturalmente desde o Paleolítico, isto é um raspador do Paleolítico, até a época muçulmana, que, como sabem, antecede diretamente a presença saloia. Saloio. Bom, mas afinal, o que é ser saloio? Pois este museu pretende dar uma resposta rigorosa a essa questão. Que significa ser saloio? Tenho nas mãos um livro produzido aqui para o museu e pela diretora do museu, que se chama Somos Saloios, Procura de um Conceito. E é exemplar este trabalho, porque, como sabem, a palavra saloio tem uma acessão pejorativa, assim, correntemente diz, isso é lá um saloio e tal, mas também tem uma acessão científica, etnográfica. Há uma cultura ainda não completamente definida e agora penso que em vias de extinção, com a cidade a afogar os arrabaldes, a cultura saloia está a desaparecer e o grande objetivo deste museu é fixar os traços essenciais do que era uma cultura realmente importante para perceber Portugal. E uma cultura da qual eu acho que devemos ter muito orgulho. Vou-lhes dizer porquê. A palavra saloio vem diretamente do árabe. Era uma palavra, saroi, que significava aquele que vive fora da cidade. Portanto, no arrabal da cidade. Acontece que aqui, quando Lisboa foi conquistada aos mouros, os cristãos tomam posse do casco urbano da cidade, mas a toda a volta as populações mouras continuaram agarradas aos seus solos. Vou-lhes dizer uma coisa que é realmente uma informação surpreendente. Imaginem que já no século XV, no tempo do rei Dom Duarte, primeira metade do século XV, os cristãos queixam-se nas cortes de que não são capazes de comprar uma vinha aqui em Camarate. Camarate é logo depois daquela linha de colinas fica Camarate. Eles querem comprar uma vinha e não podem. Porquê? Porque as terras são todas dos mouros e os mouros continuam donos das terras e não as vendem. Eu acho isto realmente notável. Reparem, os portugueses conquistam Lisboa, apoderam-se de todo o território, mas permitem que as antigas comunidades islâmicas continuem
com os direitos de propriedade sobre os seus solos, a viver segundo a sua lei. Isto é realmente um exemplo de tolerância e de compreensão que é notável. Toda esta região à volta de Lisboa se chama Saloia, toda a região, e eu acho importante que se tenha feito agora um museu para demonstrar isso mesmo. Um museu onde a entrada é gratuita. Imaginem um museu onde não se paga nada. Um museu com lindas vistas sobre toda esta região de Saloia. Vêm ao longe, naquele vale passa-se já para Torres Vedras. Bom, eu bem sei que o museu está aberto há poucos meses, mas mesmo assim acho que devia vir aqui mais gente do que tem vindo, porque quem vier aqui aprende muito. Fica a exortação, o meu telespectador, logo que possa, venha a Loures e aprenda qualquer coisa no Museu da Cultura Saloia. Mas a propósito de Cultura Saloia, tenho ainda alguma coisa a acrescentar. Não se pode falar de cultura saloia no nosso país sem recordar um nome, o nome de José Franco. Ele está junto de mim, está ao meu lado, somos há longos anos amigos, aliás, somos quase da mesma idade, felizmente para ele é um pouco mais novo do que eu, e é o mestre José Franco, a primeira pessoa que em Portugal ousou conjugar essas palavras, cultura saloia. Para ele ser saloio é uma forma de ser culto. E vai para 50 anos. Começou a construir de raiz o Museu da Cultura Saloia. O museu está aberto ao público. É um museu singular, é diferente de tudo quanto o meu telespectador possa imaginar, porque ele, durante dezenas de anos, foi colecionando peça a peça, tudo quanto podia documentar a vida do mundo que ele encontrou quando nasceu e que, na sua extraordinária intuição, compreendeu que era um mundo prestes a acabar. Quem der aqui uma volta vai encontrar a azenha, como era a azenha de há 100 anos, e a casa do moleiro, e a cozinha antiga. Olhem, a loja do barbeiro dentista, porque antigamente o barbeiro era dentista, e o sapateiro, e o alfaiate, e o açougue, a velha adega, a forja do ferreiro, o ferrador, ainda com as ferraduras, a mercearia, o funileiro, a escola onde os meninos iam, o relojoeiro, o boticário e muitas outras coisas. É uma pequena cidade que apresenta um mundo que já desapareceu. Como é que isto foi feito? Foi feito desta maneira, sem um real de subsídio, de ajuda, de intervenção do Estado. Aqui, nem Ministério da Cultura, nem Museu, nem Câmara, ninguém ajudou o museu. Foi possível fazer este investimento, que evidentemente que é um investimento enorme, porque mestre José Franco, toda a gente sabe, tem umas mãos prodigiosas. Naquelas mãos o barro faz-se vida e as peças do mestre José Franco hoje têm cotação em todo o mundo. Bom, este homem continua agarrado ao torno de oleiro e tudo quanto ganha é para investir neste museu. E quanto se paga ao entrar aqui no museu? Nada. O museu é inteiramente gratuito.
não é só gratuito. Quem entra tem algo à sua espera, uma pequenina caneca de barro e uma gota para provar. E o mestre José Franco tem um sonho, gostaria de ter o forno a cozer e as mãos a moer o cereal e poder dar uma fatia de pão quente para poder pôr aqui viva toda a cultura de que ele ainda foi testemunha. Eu não sei, este museu único no país e talvez único no mundo, que representa a vida inteira de um grande artista, não sei que futuro isto vai ter. Ele, por agora, como lhes digo, não tem nenhum apoio oficial. O pessoal é ele e a família dele. E, todavia, isto recebe milhares e milhares de visitantes por ano. Tem dias, em dias de verão, chegam a passar aqui para cima de 10.000 pessoas. E nem todos sabem o que isto representa de milagre. É talento transmudado em museu, em história, em tradição. Ele agora tem dois sonhos e eu acho que seria uma grande injustiça se ele não atingisse estes resultados. Ele tem que dispor de pessoal, não é para lhes fazerem serviço nenhum, pessoal pedagógico, para acompanharem os milhares de estudantes que aqui vêm e explicarem o que isto quer dizer. Por outro lado, ele quer estar ao abrigo da lei do mecenato, porque o mecenato, como sabem, é isto. Quando uma parte dos nossos lucros serve para fins culturais, essa parte é isenta de imposto. Ora bem, a totalidade dos ganhos do mestre José Franco é para o seu museu. Isto não merece ser considerado mecenato? O meu telespectador conhece muitos mecenas tão generosos como José Franco?